Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Seguindo com a série Brazucas pelo Mundo, no vídeo de hoje, bora conhecer todos os jogadores brasileiros que estão se aventurando nesta temporada, na principal competição de futebol do Vietnã, no caso, a V-League One. Confere só! Muitos de vocês devem conhecer o campeonato do Vietnã graças a Denilson, que teve uma passagem relâmpago por lá no ano de 2009. Mas essa competição tem sua história sendo escrita já há algum tempo, precisamente desde 1980. Controlada inicialmente pela Federação de Futebol do Vietnã, ela passou por várias transformações e formatos ao longo da história, mas só a partir de 2000, quando se tornou profissional, é que ganhou uma certa relevância. Depois de sérias acusações de corrupção na arbitragem e falhas na organização por parte da Federação Nacional, em 2012, o controle da competição foi transferido para uma liga e assim ganhou o atual nome de V-League One. Hoje, a competição é considerada bem sólida e conta atualmente com 14 equipes. O sistema é o tradicional pontos corridos e todos jogam contra todos em turno e retorno, o que dá um total de 26 rodadas. Todas essas rodadas geralmente são disputadas entre os meses de fevereiro a outubro de um mesmo ano. Mas em 2020, por conta desta pandemia mundial, o cronograma foi alterado. A competição começou em março, parou por quase 12 semanas e só foi retomada no último mês de junho. O seu fim está programado para o término do mês de novembro. Enfim, a equipe que somar mais pontos durante a competição é proclamada campeã nacional e, como prêmio, ganha uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Já o segundo e o terceiro colocado acabam jogando a Asian Club Championship, uma competição gerida pela Federação de Futebol do Sudeste da Ásia, que é uma das federações regionais da Confederação Asiática de Futebol. Falando agora do número de estrangeiros, geralmente a organização da V-League One permite a inscrição de apenas 4 jogadores gringos por clube, sendo que um deles precisa ter a nacionalidade de algum país asiático. Mesmo assim, isso não tem sido um empecilho para que o Brasil seja o principal exportador de jogadores para a competição. Na edição de 2020, por exemplo, temos um total de 15 brazucas por lá. Começamos pelo elenco do Vietel FC, que conta atualmente com o zagueiro Luizão e os atacantes Bruno Cantaed e Kaique Lemes. Atualmente com 30 anos, Luizão acumula passagens no Brasil por Londrina, Coritiba e São Bento. Chegou ao atual clube em setembro do ano passado e nesta atual temporada participou de 5 partidas. Bruno Cantaed é cria da base do São Paulo e já tem no currículo passagens pelo futebol português, israelense e até sul-coreano. Chegou ao Vietel na metade do ano passado e nesta temporada marcou 3 gols em 8 jogos. Ele está com 26 anos. Já Kaique Lemes tem a mesma idade, 26 anos, e chegou ao clube em janeiro deste ano, após se aventurar pelo futebol da Tailândia. Também tem 8 jogos na temporada, mas marcou 2 gols. Outro clube com 3 brazucas é o Guangnan. São eles o zagueiro Lucas Rocha, o meia Zé Paulo e o atacante Rodrigo Dias. Lucas tem 28 anos e possui um currículo com uma boa rodagem internacional. Defendeu ao longo da carreira clubes como Bayer Leverkusen da Alemanha, Boa Vista de Portugal, entre muitos outros. Chegou ao atual clube em janeiro deste ano, depois de ficar algum tempo livre no mercado. Atuou em 5 partidas no campeonato e já marcou até 1 gol. O meia Zé Paulo é conhecido aqui no Brasil por suas passagens por Atlético Paranaense e Corinthians, mas nas últimas 5 temporadas estava atuando no futebol português. Chegou ao Guangnan em fevereiro de 2020 e desde então atuou em 7 partidas, mas não marcou gol ainda. Fechando o trio, o atacante Rodrigo Dias, de 26 anos, está em sua primeira experiência internacional. Chegou ao futebol vietnamita em janeiro deste ano, após ficar mais de 1 ano sem clube. O último havia sido o América do Rio de Janeiro em novembro de 2018. Neste ano, atuou em apenas 2 jogos e ainda não marcou gol. Agora com 2 brasileiros temos o Saigon, que tem no plantel o meia Giovanni Magno e o atacante Pedro Paulo, ambos de 26 anos. Revelado pelo São Carlos, Giovanni rodou pelo interior paulista até que no ano passado foi contratado pelo clube vietnamita. Tem 6 jogos nesta atual temporada e balançou as redes 2 vezes.
Pedro Paulo é mais conhecido aqui no Brasil pela torcida do Cruzeiro, já que foi revelado por lá. Chegou ao Saigon no início do ano passado, após quase 3 temporadas na Tailândia. Assim como seu companheiro de time, tem 6 jogos na temporada e 2 gols marcados até agora. O zagueiro Jean Clécio e o atacante Bruno Henrique, ambos de 27 anos, são os brazucas no elenco do Hong Linh Ha. Jean Clécio estava no Campinense até a metade do ano passado e se transferiu para o Vietnã a princípio para jogar pelo Vietel, mas em janeiro deste ano mudou para o atual clube. Ele tem 6 jogos na temporada. Bruno Henrique é revelado pelo Goiás, mas tem no currículo uma vasta rodagem por clubes nacionais e internacionais. Assinou com o Hong Linh no final do ano passado e em 2020 marcou 3 gols em 6 partidas. O último clube com 2 brazucas é o Haiphong, que tem no elenco os atacantes Claudecir e Diego Oliveira. Claudecir, de 31 anos, acumula ao longo da carreira passagens por clubes como Mirassol, Brasiliense, entre muitos outros. É desses brasileiros o que está há mais tempo no Vietnã, já que joga por lá desde 2016. Mas chegou ao atual clube só no comecinho deste ano. Nesta temporada tem 7 jogos e 1 gol marcado. Já Diego saiu da base do AD Guarulhos e antes de chegar ao Haiphong no ano passado, jogou pelo futebol de Antigua e Barbuda e também da Tailândia. Atualmente com 29 anos, ele tem 3 jogos nesta temporada e ainda não marcou gol. Agora vou falar de clubes com apenas um brasileiro no elenco. Edipo Conceição joga no meio de campo do Bekamex Binh Duong. Depois de passar por países como Indonésia e Guatemala, chegou ao Vietnã no fim do ano passado. É o brasileiro de melhor fase até agora, já que acumula 5 gols em 8 jogos. Ele está com 32 anos. O zagueiro Gustavo Santos defende o Song Lang Ngue. Aos 25 anos, chegou ao clube vietnamita também no final do ano passado e está em sua primeira experiência internacional. Tem 5 jogos na temporada e 1 gol marcado. Por fim, o atacante Rafaelson, ex-Vitória, é jogador do Duoc Nam Ha. Com 23 anos, é o brazuca mais jovem no Vietnã. Estava no futebol da Dinamarca antes de assinar com seu atual clube. Ele tem 2 gols em 7 jogos. Não posso deixar de citar o zagueiro Thiago Papel. Ele não entra nas estatísticas de estrangeiros porque tem nacionalidade vietnamita. Defendendo as cores do Guangnan desde 2017, ele tem 5 jogos nesta temporada. Thiago está com 28 anos. Bom, pessoal, esses são os brazucas que estão se aventurando lá no Vietnã. Tá aí na sua tela também a atual classificação do campeonato. Lembrando que, diferente do que vem acontecendo em outras ligas pelo mundo, a V-League One não está restringindo a participação de torcedores nos estádios. Gostou do vídeo e quer escolher quais serão as próximas competições abordadas na série? Então se inscreva no Gol de Canela e fique de olho na nossa comunidade aqui no YouTube. Até mais!